Bom, hoje, último capítulo do nosso projeto. Começamos com o projeto Gerar, que mostrava desde da concepção do bebê, né, até o seu nascimento. Depois chegamos ao nosso bebê chegou e hoje estamos no último capítulo desse nosso novo projeto, mas outros virão. Como vai, doutor Moisés? Tudo bem. Tudo bem você? Graças a Deus, tudo em ordem. Hoje do 6º ao 12º mês. Yes. Lembrando que você disse muito bem semana passada. Sim. Até o 6º mês, amamentação exclusiva. Isso quer dizer nem água, nem chá, nem nada do gênero. Exclusiva. Busque orientação no Aurélio, que é exclusivo. Isso, pode ser, pode ser. Quer dizer, depois do 6º mês, em que momento que a gente pode começar a pensar em dar outro alimento para o bebê? Pode ser no 6º mês e um dia. 6º mês e um dia? Já pode ser introduzido algum outro tipo de alimento. Na verdade, toda vez que a gente introduz um alimento novo para a criança, a intenção não é o alimento. O alimento do bebê é leite. De preferência, sempre leite materno. O que a gente tanto é que até 1 ano de idade ele é um lactente. Quando a gente introduz um alimento novo, a gente tem outras intenções. Então, por exemplo, logo com 6 meses e um dia, isso de acordo com a orientação do pediatra que estiver acompanhando o bebê nas consultas, não só porque eu estou falando aqui. Tá. A gente pode começar a introduzir as frutas. Inicialmente em forma de suco e aos poucos, depois de um tempo, com colher em relação à papinha. Então, por exemplo, quando eu estou introduzindo um suquinho de laranja... Laranja lima? De preferência a gente começa com a laranja lima. A gente pega a laranja lima com a casca, lava, corta e espreme. Lava porque não necessariamente a gente sabe o que tem na casca. E quando a gente passa a faca, o que tinha fora vai para dentro. Né? Você espreme, só vai coar se você for usar a mamadeira. Se você não for usar a mamadeira, colher ou copinho, que é o ideal nessas situações, você não coa, que é para aqueles gruminhos já fazerem uma certa diferença. E aí, o que a gente está introduzindo para o bebê? Uma primeira fonte natural de vitamina C. Um alimento que tem um gosto um pouquinho diferente, uma temperatura um pouquinho diferente, é mais friozinho, mais docinho, mais azedinho, e um alimento que pode ajudar a mexer com o intestino desse bebê. Então também a intenção é movimentar esse intestino? A intenção é variadíssima. A gente a gente começa a trabalhar numa criança, num bebê, a alimentação, não usando só o paladar. São todos os sentidos envolvidos nisso. Então o bebê já olha um negócio e fala assim, opa, isto não é leite da mamãe. Isto não vem do peito da mamãe e isto não tem cor de leite da mamãe. Põe na boca e já percebe que o gosto é diferente e ele começa a sentir um cheiro diferente do leite da mamãe. Vai aos poucos, quando a gente for introduzir a colher, por exemplo, é que as coisas acontecem de forma tão automática para a gente que a gente não presta atenção naquilo que a gente faz. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Você está agora com a sua boca fechada, sua língua está em posição de repouso. O que em mulheres é uma coisa um pouco... maldade falar isso, não falei isso, eu não disse isso. Então, não, tudo bem, agora, é verdade que mulher, ela não fala demais, ela simplesmente não pensa, o que vem, ela não filtra, vai indo. Então, tudo bem, eu aceito, vai. Então, quando fica a língua, a sua posição de repouso na língua está onde? Está embaixo. Não. No céu da boca. Isso. A posição de repouso da sua língua é em cima. Sim, embaixo é desconfortável. Então, para eu introduzir alguma coisa para o bebê começar a aprender a mastigar, que vai ser mais tarde, quando a gente começa a introduzir a fruta em forma de papinha, eu preciso que o bebê abaixe a língua, eu introduza a colher com alguma coisa, eu puxe a colher, aquilo fique lá dentro, ele mastigue, ou seja, ele amasse aquilo pro céu da boca e traga para dentro. Ele é totalmente anti aquilo que ele fez até agora. Porque quando o bebê sugava, quer seja a mamadeira, quer seja o peito, ele vai pegar a areola, né, aqui na boca, ele suga, o bico do seio vai parar quase na garganta dele. Ele não precisa fazer esse restante de movimento. O movimento é outro, é com a ponta. Então, ele tem que aprender a fazer isso. Se colocar a colher muito para dentro, ele não está acostumado, pode ter náusea. Se colocar muito para fora, ele pode não acostumar muito bem, pode cuspir. Tudo isso faz parte de começar a aprender a comer. Então, vamos introduzir a colher para ele. Com o quê? Com um alimento que tem um gosto bom, uma digestão fácil. A gente já nasce, o sabor doce é inato na gente, a gente nasce com ele, o resto a gente vai aprendendo, gostando ou não gostando, mas aprendendo. Primeiro com o sabor doce,
digestão fácil, além do que as frutas têm cores diferentes, consistências diferentes. Que já aguça a curiosidade. A curiosidade do bebê. Por isso que você vai sempre ouvir nutricionista e vai falar assim, não, o seu prato tem que ser colorido. Não quer dizer que você precise comer com uma aquarela ao seu lado. Né? O que é verde continua verde, o que é amarelo continua amarelo, o que é vermelho continua vermelho. O que é azul, eu não sei se tem alguma coisa azul, né? É corante. Corante. Que não faz não vale a pena. Não. A não ser que você use blueberries ou qualquer coisa assim, enfim. Mas de qualquer forma, você vai colorir o prato para que a criança comece a ter o gosto por olhar. E aí surgem dois elementos importantíssimos na alimentação da criança, que é um que a gente adora quando criança começa a usar. O tato. Ah, sim, que eles enfiam a mão no prato, esmagam, passam na cabeça. Isso, é uma delícia. Uma parte dela, da cabeça para cá, passa pela boca de verdade. Mas tem coisa pior que isso. Deixa ele fazer 15, 16 anos, que você vai chorar de saudade da papinha na cabeça dele. Pois é. E tem as meninas também, né, com as suas... Tá chegando o verão, aquela coisa toda. Bom, então... A gente não utiliza, a gente tem a ideia de que comer é só pegar comida, pôr na boca, sentir o gosto e engolir. A criança precisa disso. Ela vai conhecer aquilo. Então, por exemplo, você pega uma maçã raspadinha, ela tem uma consistência e uma temperatura e uma cor diferente do mamão amassado. São coisas... A banana amassada tem diferença. Então, inicialmente, como o bebê ainda não tem dente, não sabe mastigar, você vai introduzir de uma forma onde fique mais fácil para o bebê aceitar. Além do que... Você tem frutas que têm uma ação mais laxante e outras frutas que têm uma ação mais obstipante, prendem mais o intestino. Então, por exemplo, a maçã raspadinha, a bananinha maçã amassada são frutas que mais prendem. Mas isso não pode variar de criança para criança? Varia, sim, por isso é importante observar, mas isso é a regra. Lógico que você tem aqueles que são mais, que são diferentes. O mamão amassado, o abacate batidinho, são frutas que soltam um pouquinho mais o intestino. Então, então como é que faz? Um dia uma que prende, um dia que solta. E mais importante de tudo, a gente vai falar isso já quando for falar da introdução da comida salgada, é assim, não é para fazer de cara uma salada de frutas amassada, batida. Mesmo porque a criança não vai sentir os sabores diferentes. E vai olhar para aquilo e vai ver assim, nossa, é o mesmo de ontem, será o mesmo de amanhã. Tudo muito previsível e o gosto, tirar uma coisinha e colocar outra coisinha, ou se tirar os 4 e colocar outros 4, vai ficar muito parecido. Então, é importante que a criança conheça os sabores, as texturas, e a mãe saiba, é disso aqui que fui lá no Dr. Moisés, e aquele cara me disse que maçã prendia. Cara, eu dei maçã para ele, meu Deus do céu, devia ele vir aqui... Esparramou mais ou menos como a neve da mágica que foi aqui. Foi neve para tudo que era lado. Mas por que tem criança que tem o intestino tão diferente de outras? Porque cada criança é diferente da outra mesmo. Mas uma maçã, por exemplo, tende a prender mesmo. Então, algumas crianças soltam demais. Não solta normalmente. Eu falei da maçã, talvez a maçã... normalmente assim, isso você tem algumas alterações em relação a algum tipo de banana. E lógico, cada criança tem o seu paladar, tem a sua característica reacional. O importante é ter uma noção de que esta criança precisa conhecer esses alimentos aos poucos. Então, se a gente já dá logo de início uma quantidade grande, pode ser que não o alimento, mas a quantidade fez com que tivesse um desarranjo intestinal, a quantidade, a mistura, alguma coisa que a mãe comeu e passou pelo seu leite e o bebê mamou e você não associa com a maçã. Isso. E o importante é assim, o suco ele não substitui leite. A fruta não substitui leite. Nos intervalos. O suco a gente dá uma vez ao dia para chegar no máximo em 100 ml por dia. Entre 2 mamadas, mama 7 e mamas 10, às 8h30. E a fruta você vai dar à tarde, por exemplo, na hora do lanchinho, que seria a hora de mamar, começa pela fruta para ela começar a aprender a comer e complementa depois com o peito. Mas olha, sabe o que acontece? Doutor, mas o senhor falou para complementar logo depois, mas o meu filhinho, o pequeno troglodita avestruz, ele comeu 2 bananas, meia maçã, um abacate sem caroço, 3 uvas, uns 2 gominhos de mexerica, aquela, como é que chama aquela? Não. Aquela gigante? Enfim, a mexerica. Isso, a mexerica, aquela que um gomo daquela é uma refeição. E ele só conseguiu mamar 2 horas depois. Mas também nessa quantidade, então, até eu ia ficar mas você oferece.
E não é para dar tanta fruta assim. Mas é importante entender assim, a criança não vai substituir já a comida, pelo leite. O leite pela comida. A ideia é que, quando essa criança chegue com 1 ano de idade, ela esteja comendo a comida da casa, desde que a casa coma direito. Não vai comer fritura, pizza no almoço hambúrguer e pastel no jantar. Jesus, nem a gente resiste. Tá? Então, ela vai comer a comida, inclusive na consistência da casa. Então, aos poucos, você vai introduzir. 1 ano. A ideia é essa, chegar em 1 ano com essa meta. Mas você falou da comida salgada. Sim. Em que momento? Quer dizer, ao 6º mês e um dia a gente começa com a fruta. Se a gente não tem pressa, o bebê está indo bem, mamando bem o peito, suco, fruta aceitando bem, você pode introduzir a comida salgada no mês seguinte, no 7º mês. Não tem pressa. Aí no 7º mês você vai introduzir a papinha salgada. Inicialmente você pode introduzir no almoço e depois você dá no jantar. Lembrar sempre que o cálcio do leite interfere na absorção do ferro da comida. Então, não se deve misturar na mesma refeição. Porém, no primeiro mês, como a gente está dando um alimento novo, não sabe o que a criança vai aceitar, se vai gostar, se não vai gostar, a quantidade que vai comer, no começo a gente pode até complementar com leite, para que no mês seguinte o almoço já seja seguido de sobremesa. Legal. A fruta. Pudim, gelatina, nada disso. Fruta é sobremesa. Pudim e gelatina, não. Ainda mais gelatina, que dizem que faz bem para a saúde, aquilo é corante puro. Pois é, importante lembrar sempre assim, né? A gente brinca para ficar mais fácil para lembrar. Mas o que eu posso dar? O que vê abaixo de 1 ano de idade, o que vier em saquinho, caixinha e latinha, tá fora. Mas na hora de fazer a sopa, como fazer as misturas? De quantos alimentos e quais não devem ser colocados? Mesma coisa. A ideia, deixa eu só voltar um pouquinho para a fruta. A gente já conversou sobre isso, para não introduzir logo de cara o kiwi e o morango, que são frutas que são mais alergênicas. Bom, volta para a sopa. Chegamos na sopa, o que a gente vai começar a introduzir é importante que tenha um alimento de cada grupo. Cada pediatra tem a sua orientação, existem orientações nutricionais, mas o importante é que a criança comece aos poucos a se acostumar assim, tá vendo? Isto aqui é leite, isto aqui é suco e fruta, isto aqui é salgado. Vou te contar, porque isto, creia se puder. É assim, uma mãe no consultório disse, doutor, sabe o que eu fiz? A criança não aceitava muito bem a sopinha salgada, então eu fiz assim, olha só, agora ela come que é uma delícia. Eu bati no liquidificador, adocei, coloquei na mamadeira, abri o furo da mamadeira, ela adorou. Mas ela não vai aprender nunca a comer. Pois é, mas sabe qual é a preocupação da mãe? Ela não aceitou a comida. Mas então, se ela não aceitou, do paladar ou não tenha gostado, ou não tenha se acostumado ainda a comer alguma coisa que é diferente. Então você vai colocar verduras, legumes, o caldo da carne. Já dá para começar a colocar alguma coisa desse tipo, um pouquinho mais tarde, 15 dias depois que você vai introduzir o jantar, você pode introduzir as leguminosas, são alimentos importantes que aos poucos vão fazer essa transição do bebê de um ser bebente para um ser comente. Agora, antigamente se dizia que a gente não podia bater a sopa do bebê no liquidificador porque dava gases, que tinha que passar na peneira. A ideia não é verdade, não é bem o dar gases. A ideia é assim, é você aos poucos oferecer para esta criança a possibilidade de ela comer a comida cada vez mais consistente. Ela não precisa beber a comida. Então no liquidificador a gente precisa colocar muita água para conseguir liquidificar. E nem é para colocar no liquidificador. A peneira talvez seja o momento inicial, mas depois não. Agora, olha só que coisa que acontece engraçada, né? O que é o mais comum de alimento? Se você for perguntar para as mães, assim, o que é mais comum delas colocarem de cara na sopa? Cenoura. Não pode? Não precisa mais. Não, você já me matou a charada. Então, olha só o que acontece. Precisa tomar cuidado. Por que precisa tomar... Não, mas é isso. Só para você ter uma noção. Criança começa a ficar com o intestino um pouquinho diferente. Mamão. Manga. Cenoura. Me aparece criança que a mãe fala assim, doutor, não sei o que está acontecendo. Ele está amarelinho. Mas não pode pôr cenoura? Pode pôr cenoura. É só para te explicar o seguinte. Quando começa-se a introduzir alimentos, você está introduzindo já de cara a vitamina A, os carotenoides, que dão na pele da criança essa tonalidade alaranjada. Então, se eu der tudo meio laranja, ela vai ficar laranjada. Além de ficar totalmente da mesma cor, a criança fica laranja. Legal, então hoje eu vou fazer ela ficar vermelha. Não acontece assim. Tá? Mas uma amostra do que está acontecendo na pele é o que está acontecendo lá dentro. Ela está laranja
Mas faltam outros nutrientes essenciais para o desenvolvimento dela, né? Então é importante que se entenda assim, a cenoura é importante, lógico, tudo isso é importante, mas apesar de que você tem vitamina A, por exemplo, em verduras, couve, então pode dar verde? Pode, lógico, você pode misturar. E é sempre importante variar o sabor. Mais importante do que isso é que, desde a gestação e enquanto a mãe está amamentando, ela coma os alimentos e uma refeição equilibrada. Mas o leite da mãe muda de sabor? Isso. Ela vai começar a perceber que aquele sabor ela já sentiu. A criança tem, às vezes, uma resistência às novidades. Então é assim, experimentei e não gostei, tem. Não experimentei e não gostei, esteja dó. Isso vale para muito pouca coisa. É verdade. Tá? Eu diria para mim, por exemplo, que vale para dobradinha. Eu adoro dobradinha. Minha mãe faz uma dobradinha ótima. Vou trazer para você uma marmitinha. Você pode trazer. Não, eu acho que você pode trazer. Eu vou levar lá em casa. Com linguiça. Não, nossa, me deu até água na boca. Pelo amor. Mas tudo bem. Não. Eu acho que tem que experimentar. Mas eu experimentei e não gostei. Você, por exemplo, não gosta de fígado. Eu já tentei 1 milhão de vezes, mas ele não desce. Tá vendo? Eu vou te trazer então o que a minha mãe faz, que é a gente troca. Você não come o meu fígado e eu não como o seu bucho. Fígado eu não vou comer. Porque dobradinha chama bucho, na verdade. É bucho, então, pois é. Não, mas é importante experimentar. Mas é importante o fígado, por exemplo, dá para beber? Olha, o fígado é uma das fontes de ferro que essa criança vai comer. Então, mais tarde, a carne é a fonte de ferro que é importante na alimentação da criança. A gente suplementa com 3 vitaminas, 3 complementos vitamínicos, vitamina A, vitamina D e o ferro. Bom, são vários, mas esses 3 vamos falar que são os mais importantes. A vitamina A e a vitamina D a gente já oferece em complemento alimentar para o bebê desde 15 dias de vida até os 2 anos de idade. Então, a gente só vai expor a criança ao sol por conta da vitamina D, expor após o 6º mês, que é quando ela pode começar a usar protetor solar. Até o 6º mês, a Sociedade Brasileira de Dermatologia contraindica o uso de protetor solar, porque a pele do bebê é mais sensível e ela absorve substâncias químicas. Mas se você deixa pouquinho tempo e bem cedinho, o sol é fraco, eu vou contar para você, vou te contar, por exemplo, do meu exemplo. Eu já cheguei aí uma vez, meus pais têm uma casa em Atibaia, eu fui até lá, cheguei lá, tempo nublado, fim de tarde, e eu voltei com uma tonalidade rósea no meu couro cabeludo. É melhor porque a minha pele é sensível. E a do bebê mais ainda. Isso. Porque a sua já teve Agora imagina eu quando bebê, então. Se assim eu sou agora, imagina eu quando era bebê. Era um terror. Então, e não tinha protetor solar. E naquela época você usava tudo pra, como é que era a história? Nossa, queimei, tá descascando. Queima em cima. Queima em cima. Que já fica com a corzinha boa da pele. Então, a vitamina A, ela é utilizada para algumas questões, principalmente para o olho seco. Ele previne algumas infecções, ajuda a vitamina A como antioxidante também, contra radicais livres, isso é importante. A vitamina D a gente dá pela questão do sol para trazer prevenção de raquitismo, então para trazer de forma mais adequada o cálcio e fósforo do sangue para o osso, então para ajudar a crescimento e calcificação, e o ferro, que a gente já comentou sobre a anemia, que é uma das doenças mais esparramadas no mundo, em países desenvolvidos, e aqui no Brasil também, a gente tem um índice absurdo disso. Na alimentação, a gente consegue manter o ferro. Tanto é que hoje existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde que, enquanto você tem o aleitamento materno exclusivo, você não precisa suplementar de ferro. Depois? Porque existe uma quantidade menor, mas existe uma biodisponibilidade. A gente já falou isso, quer dizer, aquilo que é ali, que está lá, é muito aproveitado. Então ele não tem anemia. Quando você introduz água, suco, você começou a fazer o desmame. As pessoas têm ideia que desmame é assim, tirou a mama. Não, quando você introduz um alimento novo, você já está iniciando o desmame. E a partir daí, você tem que começar a pensar em suplementar o ferro, não em tratamento, mas em prevenção. Então você dá metade de uma dose de tratamento durante um tempo até X 2 anos. Se o bebê for prematuro, você pode introduzir isso antes, mas isso tudo é o pediatra que vai orientar. Mas essa suplementação de ferro, se na alimentação não existe um aporte adequado. Como a gente não tem esse aporte adequado na maioria da população brasileira, tá? Só para você ter uma noção, nos Estados Unidos, por exemplo, todo leite é suplementado com vitamina D. Todo leite? Todo.
Vitamina aqui a gente D, eu não sei se o leite aqui, eu já vi vários de caixinha, não, são alguns com ferro, com outras coisas. Isso, ferro você tem. Então, por exemplo, abaixo de 1 ano de idade, proibido dar leite integral. Proibido? Proibido, abaixo de um ano? Isso. Então, não interessa se é pó ou se é líquido, proibido. Por quê? Aumenta o índice de alergia alimentar e hoje a gente tem cada vez mais alergia à proteína do leite de vaca, provavelmente porque o diagnóstico, a lactose, a gente tem intolerância. A proteína é que dá alergia, isso. Alergia cada vez, talvez por ser mais diagnosticado, e provoca microhemorragias intestinais, levando a mais anemia. Mas mesmo aquele que tem suplementação de ferro, mesmo esse que tem suplementação. Então existem fórmulas. Não, existem fórmulas infantis, aquelas fórmulas 1, 2, enfim, que são preparadas especificamente com os ingredientes e as formas específicas para criança. Mas você falando isso, eu recordando aqui que eu já ouvi tanta mãe falando que o filho só se acostumou a leite de vaca ou leite de cabra e dava direto pro filho? Isso, então, leite de cabra é outra lenda, né? Leite de cabra, é mais forte que o... Leite de cabra tem 85 a 90% dos componentes idênticos ao leite de vaca. Então, uma das coisas que você escuta assim, criança tem infecções de ouvido de repetição porque faz catarro, então tira o leite de vaca, põe o leite de cabra. A diferença é que ao invés de fazer mu, vai fazer bé. É só isso. Não tem nenhuma diferença. Nada, não tem diferença. É basicamente a mesma coisa. Por que ele parece tão mais forte, né? Olha, gordura. Talvez um pouco mais de gordura, é um pouco diferente na composição, tem sim, mas o que interessa para provocar alergia e para provocar problemas é 85 a 90% idênticos. E leite de soja? Leite de soja, o ideal é acima de 6 meses de idade, porque ele também tem um fito-hormônio que pode eventualmente provocar, por exemplo, o que é comum você oferecer para mulheres em menopausa com calores? Soja. Por quê? Porque ele simula, ele mimetiza a ação do hormônio sexual feminino. Isto pode acontecer também até 6 meses de idade, a gente prefere evitar isso. E existem indicações. Não, mas olha, sabe o que acontece? Eu quero que meu filho siga uma orientação vegetariana. Posso dar o leite de soja? Então, até o 6º mês, aleitamento materno exclusivo. Você quer ser vegetariano? Até 1 ano de idade, de preferência, leite materno. Não tem pra quê? Então eu vou introduzir depois. Tá, depois a gente vai conversar, mas é sempre importante entender que a alimentação vegetariana é uma alimentação que pode ser saudável, sim. Se for bem muita gente, desde que seja equilibrada e que, quando você perceba que, principalmente em crianças em fase de desenvolvimento, que você tem crianças que não estão adequadamente crescendo ou se desenvolvendo, fazer algumas avaliações, exames e perceber falta, isso quem vai notar o pediatra, de alguma coisa, isso tem que ser suplementado fora da alimentação. Agora, principalmente vitamina B, o pessoal acha muito ferro, vitamina B12. Também, essa é menos ainda, principalmente a B12 e o ferro, sim, para poder fazer o acompanhamento. Olha, se a gente acha que é difícil isso tudo, imagine uma mãe de primeira viagem que não teve a oportunidade de ouvir isso tudo, doutor Moisés, porque existem médicos e médicos, né? E a gente sabe em todas as áreas, e em pediatria mais ainda. Eu acho que tem que ter essa paciência, explicar direitinho para a mãe. E normalmente a mãe que nunca teve filhos já não tem nem direito quais as perguntas que deveria fazer. Quem dirá em relação à alimentação? Né? Porque a gente acaba passando pela doença, né? A consulta vira pela doença e não vira pela prevenção e promoção à saúde. Por isso a gente tem que estimular o contrário, falarmos de saúde, mais ainda de prevenção e a doença para segundo estágio. Agora, Fábio foi até uma mãe que está passando por este momento da introdução dos alimentos, a gente vai ver quais são as dúvidas dela e também quais caminhos ela escolheu. Vamos ver? Vamos lá. Olha lá. Nada neste mundo é mais bonito que o sorriso do bebê. Pode me dizer, eu não acredito. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso exclusivo do leite materno para os bebês até os 6 meses de idade. E após essa fase, a introdução dos alimentos sólidos, em razão dos novos nutrientes que são necessários para o crescimento e o desenvolvimento saudável dos pequenos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. De manhã, o bebê com a babá. Eu já fico...
E para falar sobre esse assunto, nós viemos até a casa do Marcelo e da Jennifer, que são os pais do Jonathan, que tem 8 meses. E nos acompanha a Elaine, que é nutricionista. Elaine, por que é importante começar a colocar os alimentos sólidos a partir dessa fase da vida? Então, a partir do 6º mês, a criança ela já tem uma necessidade de uma demanda energética maior nessa fase. Então, por isso que a gente vai ter que aumentar a quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura que não está presente no leite, além também da quantidade de ferro. O leite é o alimento exclusivo até os 6 meses. Exato, até os 6 meses é essencial que a mãe amamente seu bebê, até porque a maturidade gastrofisiológica ela ainda não está completa. A partir desse mês o bebê já tem condição de receber outros alimentos. Aí continua com a amamentação e coloca esses alimentos como um complemento. Exatamente, a amamentação deve continuar até os 2 anos de idade, né? Você não para um para começar o outro? Nunca, né? Então é importante a amamentação continuar, até porque no leite materno existem diversas substâncias que são essenciais para a saúde do bebê. Mas além disso também precisa complementar a alimentação do bebê. Primeira dúvida, meu filho está com 8 meses, mas ele não tem dentes, então eu fiquei preocupada de introduzir comida que seria difícil para ele mastigar. Para ele poder mastigar. Sim. Ótima dúvida, né? Geralmente as mães têm essa dúvida em relação aos dentes. A partir dessa fase, né, tem crianças já com 6 meses que já têm dente, tem crianças que não têm dente. Mãe, não deve se preocupar, né? Até porque agora, né, nessa fase, a gente entra com purês, né, com papas amassadas e que vão facilitar também a mastigação do bebê. Mesmo que ele não tenha dentes para mastigar, ele vai conseguir ingerir esses alimentos sem engasgar. Então pode sim entrar com papinhas amassadas e mais facilitadas para o bebê. Mas o bebê ele pode estranhar a princípio a introdução desses novos alimentos. Mas o importante é que a mãe não desista, né, e ofereça de diversas formas. Então, se não gosta de cenoura cozida, a gente pode colocar a cenoura num suco, por exemplo. Se de repente não gosta de um purê, a gente pode introduzir essa batata de uma forma diferente, com um pouquinho de azeite, com um pouquinho de ervas para dar um sabor. Então, é preciso utilizar a criatividade para poder montar uma alimentação adequada para o bebê. E não sentir medo de inovar, até porque o bebê pode não gostar das primeiras introduções, mas a partir dessa etapa, ele começa a se sentir mais familiarizado com esse tipo de alimento. É importante dizer que a partir dos 8 meses, a gente já entra com as 2 refeições salgadas. Então, nós precisamos já fazer 5 refeições, né? Pelo menos. Então, o que seria? Café da manhã, almoço e jantar, e mais 2 lanches que seriam importantes também, que a gente pode fazer com frutas e também, após a introdução da fruta, dar o leite, né? Mas é importante deixar claro que muitas vezes o que a gente percebe, inclusive no nosso consultório, é que os pais acabam compensando mais, né, o uso do leite, né, ao invés de dar os alimentos. Então, se o bebê de repente não almoçou tão bem, não deve se entrar com leite nessa fase, né? Não almoçou bem, você não vai dar nada e vai dar o leite no horário adequado. Então, isso também é importante, não tentar compensar a falta da alimentação salgada com o uso do leite. Meu coração. Elaine, existe a preocupação do que é proibido, alimentos que não devem entrar no cardápio de um bebê? Lógico, então. Produtos industrializados, eles não devem entrar, né? Principalmente biscoitos recheados, salgadinhos e temperos industrializados também. Por quê? Porque o teor de sódio desses alimentos vai ser muito alto e o bebê ele ainda não tem essa capacidade de eliminar esse teor tão grande de sódio. Além disso, eu posso estar lesando algum órgão, né? Então, no caso, o rim, por exemplo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com essa introdução. Então, o que hoje a gente tem pedido para os pais utilizarem para temperar a papinha do bebê? Ervas aromáticas, né? Então moramos num país onde a gente tem essa possibilidade de comprar, muitas vezes temos sacolões, feiras próximas, e aí a gente pode usar essas ervas que vão ser várias, né? A gente tem uma gama muito grande, então alecrim, manjericão, tomilho, manjerona, salsinha, alho e cebola. Então, utilizando esses temperos, a gente não vai precisar apelar para os temperos industrializados com alto teor de sódio, de glutamato monossódico e que realmente só vai fazer mal para o bebê. Então, para a gente poder montar uma papinha adequada, a gente precisa que todos os grupos, né, estejam presentes. Então, preciso dos alimentos energéticos, dos alimentos reguladores e dos alimentos construtores. Então, quais são? Os energéticos vão ser batata, arroz, pode ter aveia, pode ter mandioquinha, cará, inhame. Então, eu sempre vou ter um tipo de carboidrato. Então, para que serve o carboidrato? Para dar energia para o bebê. Depois nós vamos ter os construtores, né? Que seria a proteína, que pode ser uma carne,
de preferência uma carne sem gordura, né? O peixe, que a partir do 8º mês a gente já pode introduzir também, um peixe sem espinha, ou frango, de preferência o frango orgânico, né, livre de antibióticos. E o ovo também. Então, apesar das pessoas acharem que o ovo não pode ser introduzido nessa etapa, ele pode sim, desde que você só utilize a gema, né? E você pode dar separado para o bebê. A carne de porco, será que pode? Pode também, desde que a gente utilize uma carne de porco segura. E por último, os legumes e verduras, eles devem fazer parte da alimentação do bebê. Para preparar a papa salgada do bebê, a gente vai precisar de um pouquinho de óleo, então pode ser da preferência de cada um. O ideal é que fosse um óleo vegetal, né? Com pouca gordura poli e monoinsaturada para não acontecer uma oxidação, tá bom? Então usar azeite, geralmente eu indico para colocar no final da preparação, né? Até para ele não perder os seus princípios ativos. Combinação, vinho e pão, Deus fez para mim declaração, Pai e Filho em harmonia é a nossa missão. Agora eu vou preparar uma papinha doce com frutas, né? Então uma excelente oportunidade da gente oferecer um lanche saudável para o bebê, né? E rico também em carboidrato, em vitaminas e minerais. Então, a banana ela é fonte de triptofano, de magnésio, e isso ajuda bastante também, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai picar a banana, né? Da forma que você achar melhor, e amassar. É a única coisa que a gente faz. Tempo vai, a gente cresce, mais difícil é ter o coração brilhando e a paixão de pé. Tempo vai, o homem tenta. Agora imagine, a gente viu aqui uma situação real de como introduzir alimentação na vida do seu filho, do bebê. Agora, não podemos esquecer de algumas carnes, a gente comentava disso, e o momento certo de colocar, ou só o caldinho, ou em pedacinho, se dá ou não dá um pedacinho para a criança maior poder ficar chupando, em que momentos a gente pode modificar a textura do alimento? Vai depender muito da criança, o pessoal fala assim, não, precisa esperar ele ter dente. Você não tem, quem amamenta sabe o quanto dói uma gengivada sem dente. Dói. E quando os dentinhos estão apontando a criança? Isso. Então, essa criança, a partir do momento onde ela demonstre o interesse, sempre em pedacinhos pequenos, já pode ser introduzido, o caldo já, a partir do 7º mês, quando for introduzido. Antigamente, a gente tinha um conceito de que clara de ovo e peixe eram muito alergênicos. Esse conceito caiu, então isso era introduzido só depois do 10º mês. Hoje foi colocado a partir do 8º mês, mas pode ser introduzido a partir dessa faixa de idade mesmo. Cuidado com os espinhos, né? O tipo de peixe que for levado. Então, peixe é um tipo de alimento importante. Não, a culpa da clara e da gema do ovo, do colesterol. Já foi, já não foi, já foi, já desfoi. Calma, não precisa se acelerar. Por quê? A criança até 1 ano de idade ainda é lactente. No final de 1 ano, ela vai estar fazendo 5 refeições. O leite da manhã, que já pode ser com um pãozinho, alguma coisa, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e o leite da noite. Esse leite da noite, na verdade, ela vai estar usando 2 ou 3 vezes de leite e as outras 2 de comida salgada com sobremesa de fruta. E aí, assim, o primeiro suco de manhã, fruta no almoço, fruta no lanche, fruta no jantar, 4 porções de fruta. Mas diferentes, né, sempre? Diferentes, se a criança gosta, tudo bem, pode ser até a mesma. Só cuidado para dar frutas de tamanho adequado para a criança consiga mastigar. Então, acompanhando junto com o pediatra, a mãe vai ter condições de entender melhor o seu filho e fazer as coisas, já se aventurar de forma calma, né? Aventurar, a gente não libera tudo assim, porque, né, faz aquele sopão super legal que tem tudo, né? De repolho até... Isso, e aí faz aquele sopão que tem o quê? Substância. O mesmo vale para uma mamadeira da noite engrossada. Aliás, mamadeira não deve ser engrossada nunca. Eu brinco sempre dizendo que se Deus quisesse colocar farinha no leite, tinha colocado no peito da mãe. Tem farinha no peito da mãe? Não tem. Se não tem, não põe. Nem achocolatado. Também não tem. Mesmo que a mãe tome chocolate, o leite sai branquinho. Então, não é para introduzir nada de diferente.
quando que é normal? Eu digo normal porque varia de criança para criança aparecerem os primeiros dentinhos. Bom, tem criança que nasce com dente, tem criança que vai ter dente com 1 ano de idade. Tudo isso é normal. É normal. Alguns dentes neonatais nascem de tal forma que eles precisam ser até retirados. Em média, nasce um dente por mês, do 6º ao 8º mês. Como é que nascem os dentes? Normalmente, os 2 incisivos centrais inferiores, que são os dentinhos do meio de baixo. Depois, os 2 dentinhos do meio de cima. Depois, os laterais, né, os incisivos laterais. E aí, por último, os de baixo aqui. E aí, pula um e começa a nascer os outros. Muito legal. Alguém precisa explicar isso para os dentes. Porque às vezes eles não nascem assim. E fica todo mundo muito preocupado, porque o que aconteceu? Olha, nasceu esse de baixo aqui e esse de cima. E agora? Agora não dá para comer azeitona, porque não dá para pegar, né? Nasce um dente no outro. Da criança, né? Não vai mudar nada. Nasceu vampirinho, como é que faz? Sei lá, nada demais. É evolução natural de cada dente. Agora, o que é importantíssimo? Nasceu o primeiro dente, primeira consulta com o odontopediatra. Até para aprender a higienizar direitinho essa boca. Aprender como se escova, aprender a passar fio dental, aprender que à noite, aquela última mamada, a partir do 6º mês, quando a criança já pode fazer isso antes, mas quando ela começa a dormir a noite toda, aquela mamada da madrugada, a criança mama e fica com leite na boca, com achocolatado ou com qualquer coisa, isso independente de idade, até de manhã. Este leite é o responsável pela cárie da mamadeira, cárie rampante, aquela cárie que a criança perde dente. Mas sabe o que acontece? Nasce outro. É de leite, vai cair. Isso. Esse dente de leite induz a formação do próximo. Se ele não tiver bom, o próximo já pode nascer cariado. E o próximo é definitivo. É definitivo. Então, este cuidado é importante tomar. A primeira dentição se completa com 16 dentes por volta dos 2 anos de idade, até chegar aos 20 dentes, e depois a troca dos dentes, isso é mais tarde, lá por volta dos 5, 6 anos de idade. Muita mãe se preocupa que o filho é magrinho, e o ideal, segundo a família inteira, é um bebê gordinho, rechonchudo. Isso. A curva de crescimento, de evolução da criança tem que ser analisada pelo pediatra, não pelos familiares, né? Isso é muito legal. Por quê? Houve o tempo em que existia um bebê padrão, que era o bebê gordinho, bonitinho, rechonchudinho, que está fazendo regime hoje. Né? Eu não quero acusar ninguém aqui, mas eu, assim, numa primeira passada de olhos aqui, assim, eu enxergo uns 4 ou 5 deles aqui por trás. Bebês gordinhos e bonitos? Não sei se eram bonitos, mas eram bebezinhos. Então, aí, o que acontece? Entendeu? Olha, já se acusaram 2 aqui. 2 já caíram, tem um saindo. Ainda bem que eu era uma bebê bem da magrela e feia. Pois é. Então, o que acontece? Não adiantou nada. Isso é uma outra coisa importante. De repente, assim, a mãe que está acostumada com aquele bebê que começa a ganhar 1 quilo no primeiro mês, no segundo mês, de repente isso começa a cair, ela começa a ficar desesperada. Está ganhando menos peso, está ganhando menos peso. Se esse bebê ganhar 1 quilo por mês, do primeiro ao 12º mês, ele vai ganhar 12 quilos num ano, fora o que ele já tinha quando nasceu. Mas isso é demais. Não é assim. Então, o que aconteceu? Até 2006 existia uma tabela que era baseada em crianças dos Estados Unidos, no país lá, sem necessidade de aleitamento materno, e a média de peso para 1 ano de idade era de 10 a 12 quilos. Foi feito um novo estudo em 2006 pela Organização Mundial de Saúde, pegando dos 5 continentes crianças com aleitamento materno exclusivo até o 4º mês, porque naquela época era até o 4º mês, mas que estavam tomando leite materno até 1 ano de idade. E fizeram uma distribuição de peso nessas crianças. A média de peso de uma criança de 1 ano de idade hoje é 9 quilos. E quando eu falo 9, média, eu quero dizer que de 8 a 10 é normal. Eu quero dizer que uma criança que vem ganhando pouco menos peso, mas constante, chama menos atenção do que uma criança que estava ganhando 1 quilo e nesse mês ela ganhou 100. Lembrando que aqueles super bebês que nascem com 6 quilos são problemas sérios de saúde. Assim como, uma coisa que a gente não tem essa noção, prematuro, se não for cuidado de forma adequada, é um dos grandes candidatos à obesidade no adulto. Por quê? Por questão de desenvolvimento e de reposição, metabólicos, e acabam desenvolvendo... Então, cuidado é diferenciado. E o acompanhamento de uma criança prematura é diferente do acompanhamento de uma criança que nasceu de tempo. Ele precisa ter reposição de algumas coisas em determinadas fases, e a partir do momento onde ele já se recuperou,
Isso tem que ser acompanhado sempre pelo médico pediatra. Então, em média, essa criança nasce por volta de 3 quilos, chega no final do ano com 9 quilos. Então, ela vai dobrar o peso por volta dos 5 meses e triplicar com 9. Ela nasce com 50 centímetros, ganha 15 centímetros em média no primeiro semestre e 10 centímetros no segundo semestre. Pô, olha como ela ganha tal. Cuidado, do primeiro para o segundo ano, isso cai muito. Essa criança vai ganhar 2 quilos em um ano. Isso dá menos de 200 gramas por mês. Essa criança vai ganhar 10 centímetros no segundo ano e, em média, 5 centímetros no terceiro ano para frente. Então, menos de meio centímetro por mês. Alguém que ganhava 1 quilo por mês e 3 centímetros por mês vai passar a ganhar menos de 200 gramas e menos de meio centímetro. Aí você divide a criança em 2 grupos. Os que comem para viver e os que vivem para comer. E vão levar isso para a vida toda. Então, nesta hora, precisa tomar cuidado. Entender o que é uma criança, e estou em dúvida, falo com o pediatra. E o pediatra vai me dizer assim, não, fica tranquila, isso é normal, isso é assim mesmo. Então, não, olha, essa situação aconteceu, isso pode ser anemia, vamos fazer um exame de sangue. Confirmou anemia, trata anemia. Tratou anemia, melhorou? Ótimo. Tratou anemia, não melhorou? Aí a gente vai acompanhando essa curva de crescimento. Lembrar da automedicação que nunca deve ser feita, independente da idade, numa criança menor de 1 ano, então, isso acho que é o pior. Nem fitoterapia, nada, nem homeopatia, nem nada, nem alopatia, nada. Ai, olha, porque o primo do meu vizinho teve um nenê que teve um quadro muito parecido e aí deram esse remédio para ele e o que o senhor acha? Na hora que me pergunta o que o senhor acha, já deve ter dado pelo menos umas 3 vezes. Aí eu pergunto, você está dando desde quando? Como é que o senhor sabe? Pois é. Eu sei. E eu lembro quando meu filho faz 24 anos, o mais velho era bebê, a moça do apartamento do lado recebeu a orientação do médico para dar um remédio, um anti-inflamatório para o filho, não sei que complicação que deu, que a criança morreu. Quer dizer, então, mesmo quando se fala, o médico passa para a gente, você percebeu qualquer alteração, a febre não cedeu, qualquer coisa que não foi orientada pelo médico, ligue para ele, né, doutor? Sempre ligue, e-mail, telefone onde der, mas não achou o médico, está em dúvida, está incomodando, está muito ruim, vai para o pronto-socorro. E de lá, sai de lá e converse com o pediatra da criança, porque é ele quem conhece, já está acompanhando essa criança e é em quem a mãe já tem essa confiança. E quando é um remédio que vem o copinho, o medidor, meça direitinho, porque se tem ali 3 ml, é 3, não é 4 nem 5. Passou um pouquinho, isso não faz diferença. Não faz diferença, né? 8 vezes, né? Num dia, pronto. Pois é. Quanto de que vai dar diferença na saúde da criança? E não tenha vergonha de perguntar para o médico, seja perguntadeira mesmo, chegue perguntando, tirando suas dúvidas. O mais importante é a gente saber que a gente está fazendo a coisa certa. E quando a gente segue a orientação do médico, é isso que acontece. Por isso que é importante você escolher o seu médico, aquele que vai com o seu jeito. Você fala assim, não, porque você... Nossa, ele fala, E para você isso não é suficiente, então este médico talvez não seja pode ser um excelente profissional, mas não deu a empatia que seria necessário no seu caso. Outras preferem alguém que fale muito menos, essas não estão, por exemplo, no meu consultório, falo muito, e aí, mas conseguem passar a orientação. Enfim, o importante é que a mãe sinta-se confortável, segura com aquele profissional, consciente de que pode entrar em contato e que vai ter as suas dúvidas e os seus anseios esclarecidos. Isso é primordial em tudo. Verdade. Né? Nesse convívio de médico-paciente, qualquer idade, mas quando você tem um filho pequeno, mais ainda. Com toda certeza, com toda certeza. Se você quiser assistir todos os vídeos do Nosso Bebê Chegou, o site do Dr. Moisés tem, drmoisés.com.br, né, Dr. Moisés? Verdade. E as dúvidas também, se houve alguma dúvida que não foi devidamente esclarecida com seu filho até 1 ano de idade, ou mesmo para depois, a gente tem lá no e-mail, a gente responde e dá essa orientação também. E os contatos todos do Dr. Moisés você encontra também no site drmoisés.com.br. Agradeço demais a sua participação, foi muito bom, viu? Obrigado, eu queria só fazer algumas considerações finais em homenagem aqui, tá certo? Foi muito gostoso estar aqui, obrigada. É sempre bom a gente poder explicar, orientar, acho que essa faz parte realmente da função, da formação do médico e é muito legal o espaço que você dá pra gente aqui Bárbara. E é a obrigação dos meios de comunicação, levar informação. Divertimento é bom, mas informação é imprescindível na vida da gente. E a repercussão é muito interessante porque eu tenho o retorno isso através do site, através do Facebook e tal, e o pessoal, olha, me dá trabalho
cada vez que eu vim aqui, você não tem noção. Mas é um trabalho gostoso, é um trabalho de orientação e a gente percebe nesse contato o quanto o povo brasileiro, de forma geral, carece de informação, porque esse contato eu não recebo só de meus pacientes, eu recebo de pacientes de gente de fora de São Paulo, de fora do país, às vezes, que tem esse acesso e acabam tendo a dúvida que, na verdade, era só alguém olhar e falar assim, olha, talvez se você fizesse de uma forma diferente, ou a pergunta que eu sempre faço, a primeira pergunta é assim, o que disse o seu pediatra? Porque é essa orientação que precisa ser seguida. Ou então simplesmente dizer você está fazendo a coisa certa. Por exemplo, só isso já é o suficiente para acalmar. E não tenha, volto a dizer, vergonha em perguntar. Eu acho que uma pessoa inteligente pergunta e questiona, e é isso que faz a gente crescer e a gente ser um pouco mais segura na vida. Obrigada mais uma vez, doutor Moisés. Obrigado a você. Agradeço bastante, sempre a participação, viu? Doutor Moisés Tchinsinski é pediatra e claro que volta outras tantas vezes. A gente também tem outros projetos que a gente vai colocar em prática. Da próxima semana, mais ou menos, eu te conto o próximo.